Meu nome é John W. Reynolds. E um dos casos mais interessantes de uma pessoa aparentemente morta que tornou a viver de meu conhecimento é o de George Lennox, um ladrão de cavalos de notoriedade no condado de Jefferson, Estados Unidos. Isto aconteceu enquanto ele estava cumprindo pena pela segunda vez na prisão. A primeira pena que cumpriu foi quando o judiciário do condado de Sedgwick o condenara pela mesma ofensa: furto de cavalos. Sua sentença condenatória estipulava trabalhos forçados no inverno de 1887. Ele trabalhava nas minas de carvão e foi obrigado a exercer sua função em um lugar que lhe parecia bastante perigoso, chegando inclusive a comunicar este fato ao guarda responsável. Este, após uma investigação, disse que não havia perigo, mandando-o que continuasse trabalhando no mesmo lugar. O detento obedeceu, mas antes de completar 1 hora de serviço, o teto desabou, deixando-o totalmente soterrado, permanecendo assim durante 2 horas. Mas foi na hora do almoço que deram conta de sua ausência, sendo iniciada logo em seguida uma busca. Descobriram-no debaixo de um monte de escombros. Tudo indicava que estava morto. Levado para fora da mina, o médico daquela instituição o examinou, também dando-o por morto. Seu corpo foi retirado para o hospital, onde o banharam e o vestiram para o enterro. Foi confeccionado um caixão na própria prisão e levado para o hospital. O capelão chegou para cumprir suas obrigações fúnebres. O enfermeiro pediu a 2 detentos que tirassem o cadáver da maca e o colocassem no caixão que estava no outro lado da sala. Cumpriram a ordem, um deles pegando nos seus pés e outro nos ombros. Haviam andado mais ou menos metade da distância quando aquele que lhe segurava pelos ombros tropeçou. Desequilibrou-se, deixando o cadáver cair no chão. E, para a surpresa de todos, ouviu-se um profundo gemido. Logo em seguida, seus olhos abriram-se e os demais sinais de vida foram aparecendo. Chamou-se imediatamente o médico e, quando este chegou, no espaço de uns 30 minutos, o defunto estava tomando a água que acabara de pedir. O caixão foi guardado e utilizado posteriormente para enterrar outro detento. Lennox trocou de roupa, colocando novamente o uniforme de praxe daquela instituição. O exame médico acusou 2 fraturas numa de suas pernas e escoriações generalizadas. Permaneceu hospitalizado durante 6 meses para, em seguida, voltar ao serviço. Fiquei sabendo, através de outro mineiro, da experiência inusitada que George tivera enquanto morto. Estimulado pela minha curiosidade, desejei muito conhecê-lo e ouvir de sua própria boca o acontecido. Esta oportunidade não se deu durante uns poucos meses, mas finalmente deu certo. Fui transferido das minas para o escritório da prisão, onde lavei os relatórios de fim de ano. A ressuscitação deste homem estava sendo discutida entre nós, quando por acaso alguém passou à porta de nossa sala. Disseram-me que era ele. Logo, mandei um bilhete, pedindo que viesse ao meu local de trabalho. Foi isso que ele fez e nos conhecemos. Foi de sua boca que ouvi esta história maravilhosa. George Lennox é um jovem que não passa dos 30 anos de idade. Apesar de muito inteligente e bem estudado, tornou-se um criminoso aparentemente incorrigível. A parte que mais gostei de sua história foi o que ocorrera durante a sua morte. Sendo taquígrafo, registrei fielmente as suas palavras.
Durante toda aquela manhã, tive um pressentimento que algo terrível iria acontecer. Isto me incomodou tanto, a ponto de procurar o meu supervisor de minas, o Sr. Grayson. Disse a ele que estava sentindo algo muito ruim e pedi que vistoriasse o meu local de trabalho, onde eu estava escavando carvão. Ele retornou e, a meu ver, fez uma vistoria bem feita. Mandou que eu voltasse a trabalhar e disse que tudo indicava que eu não estava regulando bem. Voltei a trabalhar e, depois de aproximadamente 1 hora, de repente tudo ficou muito escuro. No mesmo instante, parecia que uma grande porta de ferro estava se abrindo, e por ela eu entrei. Logo me veio o pensamento de que eu estava morto e que me encontrava no mundo do além. Não pude ver a ninguém. Por algum motivo que eu próprio desconheço, comecei a me afastar da porta. Depois de andar bastante, cheguei às margens de um rio bem largo. Não estava escuro, nem tampouco era dia. Havia uma luminosidade semelhante à que se vê em uma noite estrelada. Estive nas margens do rio por pouco tempo, quando ouvi o rumor de remos cortando a água. Então, foi chegando até onde eu estava uma embarcação, cujo ocupante estava remando. Perdi a fala. Depois de me olhar durante uns instantes, ele me disse que tinha vindo me buscar. Pediu que eu entrasse na embarcação e remasse até a outra margem do rio. Obedeci. Não trocamos palavra alguma. Queria tanto perguntar quem ele era e onde estávamos. Parecia que minha língua estava grudada no céu da boca. Não conseguia falar. Ao chegarmos do outro lado da margem, desembarquei e o homem que me conduziu simplesmente desapareceu. Novamente sozinho, não sabia o que fazer. Olhando mais adiante, vi 2 caminhos por um vale escuro. Um deles era largo e tinha o aspecto de ser bastante utilizado. O outro era estreito e saía para o outro rumo. Instintivamente, escolhi o caminho mais utilizado. Tinha andado pouco quando percebi que estava ficando cada vez mais escuro. De quando em quando, bem adiante, via-se uma espécie de relâmpago, através do qual eu conseguia enxergar o caminho. Andei mais uma certa distância, quando me deparei com um ser que sou totalmente incapaz de descrever. O máximo que posso fazer é apenas dar uma ideia bem vaga quanto ao seu aspecto aterrorizante. Parecia ligeiramente com um homem, embora muito maior. Devia ter no mínimo uns 3 metros de altura. Nas suas costas haviam grandes asas. Era preto como o carvão que eu retirava da mina e estava totalmente nu. Na sua mão havia uma imensa lança de pelo menos 5 metros de comprimento. Seus olhos brilhavam como bolas de fogo. Seus dentes brancos como pérola pareciam medir quase 3 centímetros. Seu nariz, se bem que nem parecia nariz, era enorme, largo e achatado. Seu cabelo era grosso, pesado e comprido. Descia sobre seus ombros maciços. Sua voz parecia mais com o rugir de um leão engaiolado do que a voz de qualquer outra coisa. Foi durante um destes relâmpagos que eu o vi pela primeira vez. Comecei a tremer como uma folha jogada ao vento. A mão que segurava a lança estava erguida, como se estivesse na iminência de me traspassar. Parei e, com voz muito mais que horripilante do que se pode imaginar, mandou que eu o seguisse. Disse que tinha ordens
para ser meu guia durante esta viagem. Segui no seu encalço. O que mais eu poderia fazer? Depois de andarmos uma certa distância, via à minha frente uma grande montanha, cuja face parecia vertical. Na verdade, parecia ter sido cortada no meio e uma metade retirada. Nesta face vertical, vi distintamente as palavras: "Este é o inferno". Meu guia se aproximou da montanha e com sua lança bateu com força 3 vezes. Abriu-se uma porta enorme e nós entramos. Fui conduzido por uma espécie de corredor dentro da montanha, onde, durante algum tempo, caminhamos em trevas absolutas. Me orientei pelos passos ruidosos e pesados de meu guia. O tempo todo eu ouvia gemidos angustiantes, como de pessoas doentes. À medida que andávamos, estes gemidos aumentavam em intensidade. E agora ouvia-se claramente alguém clamar: "Água! Água! Água!" Passei por outra porta e pude ouvir o que parecia ser o clamor de 1 milhão de vozes. Elas clamavam: "Água! Água!" Chegamos à outra porta. Meu guia bateu e esta abriu-se. Vi agora que havíamos transposto a montanha e na minha frente havia uma planície extensa. Foi aí que meu guia me deixou e voltou para mostrar o caminho para outros espíritos perdidos. Fiquei parado nessa planície durante algum tempo, quando um ser semelhante ao primeiro se aproximou de mim. Este, ao invés de carregar uma lança, possuía uma espada enorme. Sua missão era de me comunicar qual seria o meu destino eterno. Sua voz encheu a minha alma de terror quando disse: "Tu estás no inferno. Para ti não há mais esperança. Ao passar pela montanha, ouvistes os gemidos e os gritos dos perdidos que estavam pedindo água para aliviar se gritando em suas línguas. Naquele corredor há uma porta que dá para um lago de fogo. Este agora mesmo será o teu destino." Antes de seres conduzido a este lugar de tormento de onde nunca mais sairás, pois não há esperança para aqueles que entram. Tu poderás permanecer nesta planície onde todos os perdidos têm o privilégio de contemplar os prazeres que gozariam se não estivessem aqui. Agora eu estava sozinho. Não sei se foi consequência do grande medo que passei, mas tornei-me insensível às coisas. Meu corpo ficou inerte, fiquei sem força alguma e minhas pernas não aguentavam mais o peso do meu corpo. Assim, dominado, fui caindo no chão. Uma sonolência apoderou-se de mim. Meio acordado, meio adormecido, parecia sonhar. Olhando para cima, bem distante de mim, vi a linda cidade sobre a qual lemos na Bíblia. Como eram formosas suas muralhas de jaspe. Olhando além disso, vi vastas planícies cobertas de lindas flores. Vi também o rio da vida e o mar de cristal. Milhares de anjos entravam e saíam pelas portas desta cidade, cantando. E como era tudo tão maravilhoso! Entre estes anjos, vi minha querida mãe, que há poucos anos havia falecido. Seu coração estava esmagado pela minha maldade. Olhou para mim e parecia estar me chamando. Mas não haviam condições de me levantar. Sentia-me como se estivesse um grande peso me imobilizando. Um ventinho trouxe para mim uma fragrância daquelas lindas flores e agora ouvia-se com mais nitidez a doce melodia das vozes angelicais. Eu dizia comigo mesmo: como queria fazer parte daquela multidão. Enquanto eu me deliciava com este cálice de satisfação, que era tão perfeito, de repente ele me foi arrebatado dos lábios. Acordei,
do meu sono. Um dos habitantes deste lugar de trevas me trouxe de volta daquele lindo lugar e me informou que havia chegado a hora de ir para o lugar de meu destino eterno. Ordenou-me que o seguisse. Siga-me. Voltando pelo mesmo caminho, entramos novamente no mesmo corredor. Fui seguindo meu guia durante um tempo até chegar numa porta lateral. Passamos por essa porta e logo em seguida por outra. Então vi na minha frente um lago de fogo. Olhei e até onde meu olho enxergava, vi um lago literal de fogo e enxofre. Grandes ondas de fogo se amontoavam uma por cima da outra, e as chamas se chocavam impetuosamente elevando-se às alturas, semelhante às ondas do mar no intenso furacão. Na crista das ondas, eu vi seres humanos sendo lançados para cima, para um lado e para baixo, e logo em seguida se afundando até as profundezas desse lago medonho de fogo. Ao serem levadas para a crista das ondas, estas almas amaldiçoavam o Deus justo, na mesma hora em que clamavam angustiosamente pedindo água. Esta imensidão de fogo repercutia os gemidos destas almas perdidas. Depois de algum tempo, olhei para trás e por cima da porta onde eu havia entrado, vi as seguintes palavras: este é o teu destino, a eternidade não tem fim. Daí a pouco, senti que o chão debaixo dos meus pés estava começando a ceder e me via afundando no lago de fogo. Sobreveio-me uma sede que as palavras não são capazes de descrever. Pedi água e neste mesmo instante meus olhos abriram no hospital da prisão. Nunca contei essa experiência para os oficiais da prisão, acreditando que me julgassem louco e me fechassem numa cela especial para os detentos que sofrem das faculdades mentais. Mas vi tudo isso e tenho certeza que o céu e o inferno existem e que este inferno é literalmente fogo, assim como diz a Bíblia. E tenho certeza de outra coisa: nunca irei para aquele lugar. Assim que abri meus olhos no hospital e vi que estava vivo, imediatamente entreguei o meu coração a Deus. Vou viver e morrer como cristão. É verdade que nunca me esquecerei das cenas terríveis do inferno, mas tampouco sairão da minha memória as lindas coisas que vi no céu. Em breve, pretendo me encontrar com minha querida mãe. Irei me sentar nas margens daquele belo rio e passear com os anjos nas planícies que vi. Vou andar pelos vales e pelos montes acarpetados com flores cheirosas, cuja beleza excede qualquer coisa que o ser mortal é capaz de imaginar. E ouvirei também as canções dos salvos. Isto me recompensará muitas vezes pela minha vida aqui sobre a terra, mesmo tendo que me negar dos muitos prazeres mundanos que faziam parte do meu viver antes de vir para esta prisão. Não quero mais ter que ter intimidade com meus comparsas do mundo vil do crime. Assim que sair deste lugar, quero ficar na companhia de pessoas boas. Esta foi a última afirmação de George antes de levantar-se e ir embora. Eu, John W. Reynolds, repasso para o ouvinte esta experiência de George, assim como a ouvi. É uma das experiências mais lindas que já li. Que Deus abençoe esta mensagem para que através dela muitas almas perdidas ainda despertem da morte espiritual. Oh, como as pessoas conseguem duvidar tanto da existência de um inferno literal. Diga-me, como é possível, quando se tem em suas mãos a palavra de Deus, e mais ainda quando ficamos sabendo de uma revelação dessas, e ainda assim, homens e mulheres
continuam vivendo uma vida desagradável diante de Deus. Parem, virem-se, peçam a Deus que lhes dê uma experiência de salvação e modifique os seus corações. Caso contrário, poderão passar não apenas 48 horas no inferno, mas toda a eternidade.